Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com paz do Senhor Jesus. É uma grande honra para a gente estar aqui nesta noite, para a gente participar de mais um culto, adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade, culto com as crianças. Vamos estar orando em nome de Jesus. Grande Deus que criou os céus e a terra, oramos ao Senhor, Papai, e te agradecemos pelas maravilhas a qual o Senhor tem operado, pela tua santa e gloriosa presença ao nosso meio nesta noite. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, continue com as tuas mãos estendidas poderosamente sobre a tua igreja, a qual somos nós. Abra a porta da palavra nesta noite, ó Papai, porque o Senhor está no comando, está no controle. Meu Deus, continue abençoando, Pai, poderosamente os grupos nesta noite. Santo Deus, continue também operando, salvando almas para o teu reino. Toma a primazia, Pai, deste culto, eterno Deus, que tudo pode. Faça a tua vontade, teu querer. Use a tua serva como de costume. Santo Deus, e já oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E a nossa irmã Rita vai estar dirigindo o trabalho. Nesta noite eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos gratos ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para juntos adorarmos aquele que merece toda a honra e todo o louvor. Nesta noite, tudo com a participação das crianças e toda a igreja. E eu quero estar convidando você que está nesta noite para adorar o Senhor com muita alegria, com o hino de número 466. E na oportunidade eu quero estar convidando a nossa irmã Stephanie. Ela vai estar juntamente comigo adorando o Senhor. Você abre sua boca e adore ao Senhor como se fosse o último culto seu essa noite. Amém? Vamos louvar. Eu quero ver vocês, crianças, adorando ao Senhor com muita alegria. Caminho
ao Senhor com o hino 545. Que possamos nessa noite declarar que nosso Senhor vive. Amém? Vamos louvar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para
Glória a Deus. O sol da igreja, com a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 15, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 15, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse, E os discípulos, vendo isso, repreendiam-os. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer por esses louvores, por esta palavra lida. Em nome de Jesus, meu Deus, te peço que nesta noite, meu Pai, usa cada criança, meu Deus, que for louvar ao Senhor, que for falar do teu amor. Usa cada grupo, meu Deus, nesta noite. Derrama o teu poder sobre cada um, Pai. E fique conosco e nos dê força e abençoe este culto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós estaremos ouvindo os grupos louvar o Senhor. Na oportunidade nós estaremos ouvindo o grupo das crianças, logo após os jovens e na sequência as senhoras. Damos a todos a paz do Senhor.
neste lugar. Mas lembre de uma coisa, que o dono do milagre está aqui. Se você está com ele ao seu lado, não importa a dificuldade que você está passando, não importa o problema que você está enfrentando, lembre apenas que ele está ao seu lado. Neste momento, nós vamos estar ouvindo algumas crianças com oportunidade e nós vamos iniciar ouvindo nosso irmão Ítalo. Nosso irmão Ítalo está com oportunidade e logo após o nosso irmão Mateus. Isaías 54. Verdadeiramente, ele tomou-se nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos o aflito, ferido de Deus, é oprimido. Mas foi ferido por causa de nossas transgressões, é moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz que estava sobre ele. É pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Nosso irmão Ítalo, desde manhã, ele tem um probleminha de cansaço, desde cedo ele falou: tia Rita, nem que seja para me ler um versículo hoje, eu quero a oportunidade. E todos os escutam, ele está dormindo, e ele está no Monte Alegre, da hora que ele está ali, chega, ele está caindo e olhando para mim. Eu falei: mas o Senhor vai lhe curar, né? E eu louvo a Deus pela vida dessas crianças, Deus te abençoe. E para nós é um privilégio, porque quantas crianças estão aí no mundo afora, sem conhecer a palavra do Senhor, até mesmo com seus pais, e nós temos um motivo de sobra para agradecer a Deus, né, por hoje estar na nossa igreja com mais de 60 crianças só aqui na sede. Então é uma honra para nós, né? Nós sabemos que é um trabalho árduo para a gente que está à frente, mas toda hora que a gente olha para esse grupo, a gente tem nos alegrado no Senhor, por o Senhor ter nos escolhido para estar à frente desse trabalho. Neste momento nós vamos estar ouvindo nosso irmão Mateus e logo após a nossa irmã Mirella. Cumprimento de irmão com a paz do Senhor Jesus. Vou estar lendo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo aqui diz sobre o amor de Jesus que ele tem ao mundo, e é assim a vida. Ele tem um amor o suficiente para dar o único filho que ele tem para morrer na cruz por nós. E a maioria da humanidade fica celebrando a coisas que vêm a trazer o pecado. E quanto mais a gente prega, quanto mais a gente fala do amor de Deus, mais pessoas vêm a conhecer Jesus Cristo. E assim, eu termino a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Se vocês estão vendo, nossos futuros pastores, missionários estão aí, né? Se você tem instruído na sua casa, Deus já tem levantado presbíteros que saíram deste grupo, missionários, esposas de missionários,
E eu tenho certeza que Deus levantará muito mais ainda neste grupo, em nome de Jesus. Nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Mirella e logo após a nossa irmã Maru. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu vou estar lendo um livro que eu gosto muito. Eu abro mão dos Deus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. O mar de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. E a igreja
Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Neste momento, nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Malu, uma oportunidade. Logo após a nossa irmã Maria Heloísa. Maria Helena. Salve a todos com a paz do Senhor. Eu vou estar cantando ele para os irmãos me ajudem. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça.
paz do Senhor? Nós vamos estar louvando o hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sob a cruz. Meu Senhor, só confiando nele, tudo me vem. Neste momento nós vamos estar ouvindo a Agatha Natália. Enquanto ela estiver louvando o Senhor, a igreja está convidada para contribuir com dízimos e ofertas.
oferta para a casa do Senhor. Neste momento, eu quero agradecer ao nosso Deus por essa primeira parte. Que Jesus continue abençoando cada um de vocês, crianças. E neste momento eu quero devolver o trabalho ao presbítero Isaac, que ele vai estar fazendo as apresentações, e também orando pelo preletor desta noite. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu salve a igreja com a paz do Senhor.
Quero estar apresentando os nossos visitantes. Tem um amigo do nosso meio que não quis colocar o nome. Que Deus abençoe se apresentar. E com carta de recomendação da Assembleia de Deus de Camaçari, apresentamos a igreja, a Assembleia de Deus em Iraquara, a Assembleia de Deus presidida pelo pastor Cleudson Carlos, o nosso irmão Jackson, onde está o nosso irmão Jackson, ali, e a nossa irmã Maria Lúcia. O que a igreja tem a dizer aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Quero convidar a igreja para se pôr de pé. Nós vamos estar orando, apresentando o nosso irmão Luciano, que vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite para as nossas vidas. Feche seus olhos e oramos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer por esta primeira parte, por tudo que o Senhor já falou nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, te peço que venha de encontro ao teu servo e usa ele como de costume, meu Deus, não para falar aquilo que ele quer, meu Deus, mas o que o Senhor quer nesta noite. Pai, fique conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus, Papai do Senhor. Nós, graças a Deus, mais uma noite somos privilegiados por Deus, abençoados de estarmos aqui na casa do nosso Deus, para mais uma noite sermos participantes das bênçãos do nosso Deus. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, e eu confesso que eu estou muito feliz nessa noite com Jesus, muito alegre, muito contente, porque esse Deus, ele é maravilhoso, esse Deus é bom, até aqui ele tem abençoado, até aqui ele tem guardado, e até aqui ele tem dado vitória. Irmãos, eu confesso que quando eu me retaguardo e vejo esses homens de Deus aqui, os presbíteros, eu fico perguntando a Deus, por que eu, né? Porque eu, mas Deus, ele é bom. A Bíblia diz que do monturo ele ergue o necessitado. A Bíblia diz que, como Jesus falou para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar tudo quanto se havia perdido. Eu estava perdido, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E aqui estou nessa noite. Muitas pessoas que me conheciam da minha vida passada, se me vissem aqui nessa noite, não acreditariam, porque eu durante uma vida, eu andava por caminhos tortuosos, andava fazendo tudo aquilo que não agradava e não agrada a Deus, mas a misericórdia do Senhor me alcançou, e hoje eu tenho a alegria e a satisfação de estar aqui nessa noite, falando do grande amor de Deus, falando do grande amor de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz com Jesus, estou muito alegre. E eu quero aqui nessa noite ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 8, glória a Deus, no versículo 5, Mateus capítulo 8, versículo 5 a seguir. Sei que os irmãos já conhecem essa passagem bíblica de voz salteada, mas é nessa noite que o Senhor quer falar conosco, é aqui que o Senhor quer falar conosco nessa noite, porque a palavra de Deus, ela se atualiza todos os dias ela se renova, glória a Deus. Mateus 8, 5, diz assim a palavra de Deus: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor,
não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados à minha ordem, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e o meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos seus seguidores: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creres, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero vos dizer nessa noite que só em ler a palavra de Deus nós já sentimos a presença de Jesus. De só em lermos a palavra de Deus nós sentimos algo diferente. De só em lermos a palavra do Senhor nós sentimos algo que não é natural, não é normal e muito menos não é desta terra. Porque a palavra do nosso Deus, ela é vida e vida com abundância. A palavra do nosso Deus nos diz nessa noite a respeito de um homem centurião. Homem este muito importante, homem este comandante de um exército. Mas este homem, um dia, ele sentiu e teve a necessidade de ir ter com Jesus. Porque, como diz aqui nessa noite a palavra do Senhor, este homem tinha um criado, tinha um empregado, e para aquele homem este criado era muito mais do que um criado, era um amigo, era como se fosse da sua própria família. E o amigo desse centurião, e como diz aqui a Bíblia, ele estava paralítico e violentamente atormentado, ou seja, endemoniado. Acredito eu que este centurião, este chefe, este homem tão importante, já teria corrido e percorrido vários lugares em busca da cura para este seu amigo, em busca da solução para o problema do seu amigo. Mas ele não encontrou a solução para o problema do seu amigo. Mas um dia ele teve o privilégio de ter um encontro com Jesus. Um dia ele teve a honra e o privilégio de ter um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, quando aquele homem chegou perante Jesus, aquele homem disse para o Senhor Jesus, veja que aquele homem chegou perante Jesus com humildade. Aquele homem chegou perante Jesus com o seu coração contrito e voltado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele homem falou: Senhor, rogue-lhes. Senhor, eu rogo-lhes. Chegando junto, o centurião rogou-lhe dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Aquele centurião contou para Jesus o seu problema. Aquele centurião contou para Jesus o que ele estava passando e a sua dificuldade e o que ele precisava receber da parte de Jesus. Quero vos dizer nesta noite que aquele homem foi a pessoa certa. Aquele homem foi de encontro com aquele que tinha e tem a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. Porque o Deus, o Jesus ao qual nós servimos, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus poderoso e Ele é um Deus que nos dá vitória. Porque quantas são as vezes que estamos com problemas, que estamos com dificuldades, e quando nós recorremos a Jesus Cristo, Ele prontamente vem, nos abençoa e nos dá a vitória. Porque muitas das vezes, pessoas querem até mesmo nos desanimar, dizendo que não vai dar certo, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que nós não vamos chegar. Mas se Deus está dizendo que nós vamos conseguir, é porque nós vamos
impossível. Porque o Deus a qual nós servimos, eis que tudo se fez novo em nossas vidas. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que levanta o caído, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que liberta e Ele é o Deus que nos leva para ir morar no céu. Veja que Jesus falou para este homem: eu irei e lhe darei saúde. E aquele homem, reconhecendo que diante de Jesus ele não era nada, não era ninguém, aquele homem falou: Senhor, não precisa o Senhor ir à minha casa, eu não sou digno, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre embaixo do meu teto, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, mas daqui mesmo, Senhor, diz somente uma palavra e o meu criado sarará, diz somente uma palavra e o meu criado receberá a bênção da parte do Senhor, daqui mesmo somente uma palavra e o meu criado receberá a vitória. E eu quero vos dizer nessa noite que a palavra do nosso Jesus, ela tem poder. A palavra do nosso Jesus Cristo, ela é poderosa, aleluia. Porque diz a palavra do Senhor que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é infalível, ela é inerrante. Ela não erra e ela também não falha. Veja que aquele homem confiou, aquele homem acreditou na providência da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele homem não olhou para o tamanho daquela enfermidade que o seu criado carregava. Aquele homem não olhou para o tamanho do problema que o seu criado estava enfrentando. Aquele homem olhou para o tamanho e a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos dias atuais a qual estamos vivendo, sabemos que muitas dificuldades e muitos problemas vêm ao nosso encontro. Muitas dificuldades e muitos problemas têm batido em nossa porta, têm vindo em nossas vidas todos os dias. Mas a partir do momento que nós estamos na presença de Deus, a partir do momento que nós nos humilhamos perante o Senhor, a partir do momento que nós nos colocamos diante da presença do nosso Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso para nos dar vitória. Veja que o problema daquele criado, diante dos olhos da sociedade, não tinha mais solução, não tinha mais para onde aquele homem correr, não tinha mais a quem aquele homem recorrer. Mas aquele homem recorreu a Jesus, aleluia. Aquele homem recorreu ao dono da bênção, ao dono da vitória. E é esse Deus que nós precisamos recorrer no dia difícil. E é este nome que é sobre todos os nomes que nós devemos recorrer no dia mau, no dia que eu e você não dermos conta da dificuldade, no dia que eu e você não dermos conta do problema. É a Ele que nós temos que recorrer, porque Ele tem a solução para os nossos problemas, aleluia. Porque Ele é o dono da vitória, porque Ele tem vitória para nos dar, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, eu vos digo nessa noite com toda a convicção no meu coração e sem medo de errar, que o nosso Jesus, Ele tem socorrido o seu povo. Porque a Bíblia diz: aqueles que vêm a mim de maneira alguma eu os lançarei fora. Aqueles que vêm a mim de maneira alguma eu os lançarei fora. Porque esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus poderoso. Porque esse Deus que nós servimos, Ele não conhece o impossível. Porque esse Deus que nós servimos, Ele tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Veja que Lázaro já estava morto há 4 dias. O corpo de Lázaro, a carne de Lázaro já cheirava mal. Acabou, não tem mais solução. Mas Jesus foi lá e falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou, porque diante da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há problema que fique de pé, aleluia. Não há dificuldade que resista, não há dificuldade que não caia por terra, porque há poder na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia da dificuldade, no dia da sua aflição, pode clamar por esse nome. No dia do problema, pode clamar por esse nome, porque esse nome Ele levanta o caído, porque esse nome Ele restaura o que está destruído, porque esse nome Ele dá força ao que está fraco, porque esse nome cura aquele que está enfermo, porque esse nome Ele ressuscita aquele que está morto. Aquela esperança que já falaram para você que não vai acontecer, que é impossível de acontecer, a
Por que é que muitas vezes nos entristecemos? Mas a palavra de Deus diz que um dia o Senhor, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, aleluia. Como não confiar numa promessa dessa que é tão viva e real? A palavra de Deus diz que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e ali não haverá mais pranto, e ali não haverá mais dor, e ali não haverá mais sofrimento, porque nós vamos estar com Ele no céu de glória. Louvado é o nome santo do Senhor. Veja que quando esse homem falou para Jesus, porque eu também sou homem que tem muitos homens, muitos soldados à minha ordem, e digo a esse vai, ele vai, e digo a esse vem, e ele vem, e digo a esse faz isso, e ele faz. Da mesma forma, Senhor, o Senhor diz somente uma palavra para o meu criado ficar curado. Diz, Jesus, somente uma palavra para o meu criado ficar curado, aleluia. Aquele homem foi buscar em favor daquele seu amigo. Aquele homem estava sofrendo porque o seu amigo estava também sofrendo. E quantas vezes que sofremos a perda de um familiar, quantas vezes sofremos ao ver um amigo, um familiar em situação deplorável, situação difícil, não podemos, humanamente falando, fazer nada para ajudar aquela pessoa. O desespero, o choro de uma mãe em ver o seu filho acamado e nada poder fazer para ajudar o seu filho. Um pai ver o seu filho passando por necessidade e nada poder fazer para ajudar o seu filho. Mas, irmãos, veja que esse homem foi ao encontro de Jesus. Este homem procurou a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Irmão, nós precisamos mesmo é buscar o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. O que nós precisamos mesmo, irmãos, nos dias atuais, é buscar o nosso Senhor, colocar o nosso joelho no chão e a nossa cara no pó, e buscar o Senhor de todo o nosso coração, e nos humilhar diante do Senhor, e clamarmos pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas, aleluia. Porque veja bem, aquele cego de Jericó, quando ele chegou perante Jesus, quando ele ouviu aquela multidão passando, ele perguntou: quem está passando? E respondeu Jesus. E ele começou a clamar, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão pedia para que ele se calasse, para que ele não incomodasse, para que ele não perturbasse o mestre. E quanto mais pediam para ele se calar, mais alto ele gritava, mais alto ele clamava, aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de tanto aquele homem clamar e insistir, Jesus parou e foi de encontro daquele homem e falou: o que queres que eu te faça, aleluia. Senhor, que eu veja, aleluia. E o Senhor tocou nos olhos daquele homem e aquele homem viu, aleluia. E diz a Bíblia que imediatamente aquele homem seguiu a Jesus, pulando, gritando e glorificando o nome de Deus, aleluia. Irmãos, humanamente falando, qual era a chance? Humanamente falando, qual era a chance daquele homem que estava todos os dias naquele caminho, mendigando, pedindo esmola, esquecido pela sociedade, esquecido por muitos? Qual seria a chance, humanamente falando, daquele homem recuperar sua visão? Nenhuma. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele recuperou a sua visão. Quando Jesus foi de encontro a ele recebeu a bênção, ele recebeu a vitória. Irmãos, eu tive mais de 12 anos da minha vida distanciado do Evangelho de Jesus Cristo, longe da verdade que transforma e que liberta. E quantas vezes Jesus me livrou da morte, e quantas vezes na minha casa eu orava, eu chorava por vontade de estar na casa de Deus. Eu tinha saudade dos hinos que eu cantava, eu tinha saudade da mocidade que eu cantava do conjunto, eu tinha saudade das orações que eu fazia, eu tinha saudade das noites que eu pregava. Eu chorava por vontade, mas eu não tinha força. Eu tinha vontade, mas não encontrava forças de ir para a igreja, para a casa de Deus. E eu falava: Senhor, não me tire deste mundo desta forma, porque eu sabia daquela forma, se eu morresse daquela forma, eu não alcançaria a minha salvação da minha alma. Irmãos, um dia, glória a Deus, aleluia, um dia a palavra do Senhor veio de encontro a mim de uma forma tão forte e impactante. E o Senhor Jesus me aceitou de novo.
Mas, irmãos, por graça e misericórdia de Deus, há quase 8 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. E todos os dias é se humilhando, pedindo a misericórdia de Deus para permanecer nesse caminho. Porque, irmãos, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque este mundo nada mais tem para nos dar, nada mais tem para nos oferecer. Mas Jesus, Ele tem vida, e Ele tem vida com abundância. Porque Ele é o dono da vida. Fora de Jesus Cristo não tem um caminho, fora dele não tem uma verdade, fora de Jesus não tem uma vida, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem vitória para nos dar, só Ele tem vitória para nos dar. Isso eu falo com toda certeza e convicção no meu coração. Irmãos, quando eu prego esse evangelho, mas eu prego com tanta certeza, com tanta convicção, porque eu sei que esse evangelho é verdadeiro, aleluia. Porque eu sei que esse evangelho é genuíno, porque esse evangelho me perdoa e me transformou. Hoje eu sou uma nova criatura na presença do Senhor, meu Deus. Porque anos atrás, uma hora dessa, um momento desse, eu não estava na igreja. Eu não tinha o privilégio que estou tendo. Eu estava prostituindo, bebendo bebida alcoólica, fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas como o Senhor é tão grande, é tão poderoso, é tão misericordioso, a misericórdia dele me alcançou a minha vida, a vida da minha esposa e da minha família. E hoje nós estamos na presença do Senhor. E hoje nós temos o verdadeiro sentido da vida, porque Jesus, Ele é o verdadeiro sentido da vida. Porque Jesus, Ele restaura, porque Jesus, Ele transforma. Queremos dizer nessa noite, você que ainda não é crente, aleluia. Você precisa experimentar estar na presença de Jesus Cristo. Porque é muito bom estar na presença desse Deus. Porque só Ele pode restaurar vidas. Porque só Ele pode resolver e solucionar todos os nossos problemas, aleluia. Porque só nele é a vida e vida com abundância, glória a Deus. Porque só Ele é o príncipe da paz e o Pai da eternidade. Todos os problemas que eu enfrento hoje, eu entrego para Ele. Todas as dificuldades que vêm sobre a minha vida, eu entrego para Ele. E até hoje, até os dias de hoje, Ele tem suprido as minhas necessidades. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado vitória. Ele não tem muitas vezes nos livrado de passarmos pelo problema, mas Ele tem nos livrado desse problema, nos tirado da presença dEle, desse problema nos envergonhar, desse problema nos derrubar, glória a Deus, aleluia. Veja que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus não evitou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas Deus evitou que os leões devorassem a Daniel. Deus não evitou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha de fogo ardente, mas lá dentro da fornalha ardente, Jesus estava com ele e os livrou de serem devorados pelo fogo. No meio dessa dificuldade, Jesus ele está conosco. No meio desse problema, Jesus também ele está conosco, dizendo: não temas, porque eu estou contigo, aleluia. Não temas, não te aflijas, porque eu estou contigo. E esta peleja não pertence a você, esta peleja pertence ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o dono da vitória, porque Ele tem bênção, tem vitória para mim e para você, aleluia. E hoje eu posso dizer com todas as palavras que eu sou feliz na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Porque Ele restaurou o meu lar e restaurou a minha família. Ele nos restaurou de uma tal forma que hoje pessoas a nos verem já falam logo: vocês são diferentes. É lógico que somos diferentes. Nós somos diferentes. Não porque somos melhores do que ninguém, não porque somos importantes, mas somos diferentes porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, aleluia. Esta é a grande diferença. O que nos faz ser diferente não é o carro novo, não é a casa bonita. O que nos faz ser diferente não é a condição financeira, não é a condição social.
espiritualmente falando, ele tinha tudo. Ele tinha tudo, aleluia. Mas ele não podia dar vitória para o seu criado, ele não podia curar o seu amigo. Mas Jesus curou, aleluia. Mas Jesus deu vitória. Mas Jesus deu vitória para aquele homem. Glórias a Deus. Irmãos, que nós venhamos continuar nesse caminho. Você que ainda não está nesse caminho, corre para esse caminho, porque é o único caminho. Fora de Jesus não tem outro caminho. Não tem outro caminho que nos leva ao Pai. Somente Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Que nós venhamos permanecer nessa verdade. Que nós venhamos permanecer, continuar confiando no Evangelho e na palavra do nosso Deus. E desde já eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. E é até a próxima vez. Glória a Deus. Palavra poderosa da parte de Deus. Deus falou aos nossos corações. Eu quero convidar você, meu amigo que nos visita nesta noite, que ainda não é crente, a vir receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aonde está a primeira pessoa que nos visita, que deseja se entregar para Jesus nesta noite? Você, meu irmão, que está ao lado desta pessoa, uma pessoa amiga, convide ela para vir aceitar Jesus, para vir receber o Senhor como Salvador da sua vida. Tem alguém no nosso meio que deseja se entregar para Jesus? Não tendo, que Deus em Cristo te abençoe, que essa não seja a última oportunidade da tua vida. Se porventura ficou com receio, com vergonha de cruzar este corredor, depois nos procure ali fora. Nós iremos levar você até o pastor e ele estará orando pela sua vida. Quero convidar o presbítero Luiz Alexandre para estar fazendo a oração e impetrando a bênção sobre as nossas vidas. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo o Senhor por tudo que Ele nos proporcionou nessa noite, diante de tudo que ouvimos. Somos felizes e gratos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Querido Deus e eterno Pai, Criador bendito dos céus e da terra, agradecemos o Senhor por tudo quanto o Senhor tem realizado ao nosso favor. Em verdade não merecemos, Senhor, mas por tua bondade e misericórdia o Senhor tem nos alcançado. Deus, obrigado por esse culto com a participação das crianças e de toda a igreja. Senhor da glória, continue abençoando o teu povo na terra, jogando por terra todas as obras do inimigo, os laços de Satanás. O Senhor vai desfazendo. Senhor da glória, estenda as tuas mãos, o teu manto de vitória sobre a tua igreja e nos dê uma semana de paz, de bênçãos, de vitória, Senhor da glória. Esteja o Senhor cada dia preparando a tua igreja para encontrar com o Senhor Jesus. Pai, estenda as tuas mãos e nos dê vitória. Assim nós te pedimos, meu Deus, assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Faz assim, meu irmão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com essa amada igreja, não só agora, mas sempre. A igreja diga amém.